E aí, pessoalzinho do meu canal, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você esteja assistindo a esse vídeo. Bom, já quero pedir para você fazer o favor de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, trazer mais amigos, para que a gente possa aprender juntos, tá bom? Manter o canal como um foco de luz de educação. Você já percebeu que nós não percebemos o tempo histórico que nós vivemos? Ou seja, essas coisas sempre me atraem. Por quê? De vez em quando, é meio conversa de historiador, de maluco, sei lá. Mas assim, eu gosto de ficar pensando, sabe? Refletindo sobre essas coisas. Por que que quando o fato histórico está acontecendo, nós não percebemos a importância desse fato histórico na nossa vida e muito menos temos noção da importância que aquele fato histórico terá nas relações do mundo, das sociedades como um todo e principalmente quais serão os reflexos disso no futuro. Você já parou para pensar nisso? Eu também já parei, com toda certeza. E aí nós temos aqui várias situações, né? Que a gente percebe muito facilmente o tempo cronológico e que talvez por essa necessidade de a gente não perceber o tempo histórico, a importância dele, é que houve a necessidade em algum momento do homem pautar o tempo cronológico, dele colocar ali o tempo e o espaço dentro de frações de segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos, etc., milênios e outras medidas, né? Sempre partindo daquela medida menor, né, mais comum para aquelas que nós ainda não temos a total dimensão de como que seja, como por exemplo, se recordar, né, do tempo de 1000 anos atrás. Nós não temos como nos recordar, primeiro, porque fisicamente nós não estávamos aqui, e no nosso DNA, o DNA dos nossos antepassados, né, o tempo histórico dele. Oi, Cookie, fala com as pessoas. Cookie tá com medo dos fogos que tá tocando aqui. Né, meu amor? Não vai fazer nada, mãe? Então, o tempo histórico, né? As prescrições, os relatos, os achados históricos que os nossos antepassados, né, deixaram aqui para nós, às vezes até intencionalmente, né, sem ter muita noção. Hoje já é diferente, hoje a gente já produz material, a gente já deixa relatos, já produz esses vídeos, né, como esse aqui, por exemplo, né, daqui a 1000 anos, 100 anos, se existir YouTuber, né, vai existir esse vídeo aqui disponível para que as sociedades do futuro possam saber mais de nós. Com toda certeza, as sociedades daqui a 100 anos vai saber muito mais de nós do que nós sabemos das sociedades de 100 anos atrás, né? E muito mais ainda, né, das sociedades, muito menos ainda, melhor dizendo, nós sabemos das sociedades de 1000 anos atrás. Então, eu às vezes fico pensando, será que as sociedades de muitos anos atrás, né, de muitos séculos atrás, como que eles produziram esses documentos? Né, eu acho que foi bem intuitivamente, né, porque vai lá, o homem da caverna, os primeiros homens que tiveram ali a ideia de fazer aqueles desenhos nas cavernas, né? Será que foi algo programado? Será que eles entendiam que a importância daquele momento? Porque por que deixar aqueles desenhos ali contando o cotidiano? Né? Então, assim, o que dá a entender que às vezes, intuitivamente, né, muito mais intuitivamente do que racionalmente, eles podiam ter escrito aqueles desenhos, mas também racionalmente, por que não? Né? Alguma coisa de racional tinha ali.
por que desenhar aquilo dali a troco de nada? Né? Algo intuitivo, né? Algo que, sei lá, corriqueiro, fizeram sem noção. Eu prefiro acreditar que como nós vivemos em evoluções, né? Nós vivemos sempre ali correndo atrás de conhecer um pouco mais, curiosos, né, do conhecimento. Eu acredito que foi intuitivo no primeiro momento, mas depois passou a ser algo racional. Talvez eles pensassem, né, não assim tão corretinho, mas, sei lá, de algum modo, vamos escrever isso daqui para que alguém veja daqui a algum tempo, né, daqui a algum período de tempo, né, e outra, eu acho que entra também sobre a relação de tempo e espaço, né, como será que eles imaginavam o tempo e o espaço? Será que eles tinham noção, né, de dali a não sei quantos anos, né, aqueles desenhos ainda persistiriam naquelas cavernas e que alguma sociedade lá no futuro iria encontrar, iria ficar cogitando o que eles queriam dizer com aquelas imagens, com aqueles desenhos, né? E por que fazer aqueles desenhos naquele momento? Como retratar, para que retratar e para quem retratar, né? Então, o tempo histórico ele é marcado por grandes acontecimentos, né, por guerras, por quedas de impérios, por grandes construções, por epidemias, por mudanças de regimes, né? Tudo isso faz parte do tempo histórico, mas que quando nós estamos vivendo esse tempo histórico, a gente não tem a real noção das consequências desse tempo histórico, do que ele nos trará de bom e de ruim, né? Do que ele nos trará precisamente de conhecimento, porque mesmo o tempo histórico não sendo tão bom como, por exemplo, nas guerras e na epidemia, né? A gente acabou de viver aí essa questão de epidemia. Não foi legal, né, a gente ficar isolado, não foi legal a gente perder pessoas queridas, né? Não foi legal a gente viver, principalmente nós aqui brasileiros, né? Vivemos a epidemia, a pandemia, melhor dizendo, em um governo totalmente inóspito, em um governo que corria contra as vacinas, né? Corria contra a salvação do povo, né? Mas antes queria que morresse mais gente, né? Mas assim, até onde nós temos noção da importância que teve esse período na nossa vida, quais as consequências, né? Porque se teve algo de muito ruim, as mortes, as perdas, né? O isolamento, a segregação, né? A separação de condição social gritante, né? Quem era rico viveu a pandemia de uma forma, quem era pobre viveu de outra forma, né? De uma forma mais caótica, mas ainda assim, né, com todas essas coisas ruins, ainda tivemos coisas boas na pandemia, né? Por exemplo, nós tivemos o trabalho intermitente, né? Nós pudemos fazer trabalhos online. Então, aquilo que antes era para poucos, de repente, de uma hora para outra, se transformou quase que em uma coisa internacional. Todo mundo começou a fazer os seus trabalhos, né, a partir de casa. E isso obrigou meio que as empresas a investirem mais em tecnologia. Então, meio que sem querer, a gente deu um salto no avanço tecnológico muito grande. É, é lógico, né, que não foi todos que conseguiu, não foi 100% das pessoas que conseguiram fazer seus trabalhos a partir de casa. Eu sou professora, como vocês sabem, e sei muito bem que nem todos os meus alunos, né, até a metade dos meus alunos, ou mais do que a metade, já que eu trabalho em um bairro de periferia, um bairro pobre, talvez mais da metade não tinha acesso à internet, não tinha um celular só para si, não tinha um computador só para si. Então, assim, se por um lado teve coisas ruins, pelo outro teve coisas boas também, né? O avanço tecnológico foi uma das coisas boas, né?
A questão mesmo diante do caos, ainda existir pessoas que praticaram solidariedade, ainda existir pessoas que se uniram para fornecer alimentos para as pessoas que não tinham condições nenhuma de ter aquele alimento, né? A gente viu brigadas de, de pessoas, né, de populações que se juntaram para fornecer alimentos, para acolher pessoas até mesmo em situação de rua, dentro da sua casa, ceder um espacinho, né, para aquelas pessoas ficarem, famílias inteiras, às vezes sendo acolhidas na garagem de um, na garagem de outro, né? Então, assim, nós vivenciamos aquele tempo histórico de formas diferenciadas, cada qual no seu quadrado, logicamente, cada qual ajudou conforme suas possibilidades, e também foram acentuados, às vezes, os defeitos das pessoas, né? Às vezes quem era egoísta ficou muito mais egoísta, né? E usou ainda do isolamento para se manter mais isolado ainda, mais egoísta ainda, né? Mas, enfim, como que a gente percebe a importância desse tempo histórico de que nós estamos vivendo para a posteridade? E o que esse tempo histórico, no nosso caso aqui a pandemia, no nosso caso mais profundo quanto brasileiros, né? A questão do desgoverno do Bolsonaro, como que a gente leva todas essas coisas que nós passamos, que nós sofremos nesses últimos e longos 4 anos, né? Como que a gente leva para a nossa vida futura, até mesmo para prevenir de não deixar acontecer novamente, né? Como que a gente faz para tirar do tempo histórico tão difícil algo que nos seja caro, que nos seja positivo, que nos seja, além de tudo, rico de aprendizagens, né? Então, assim, nós podemos entender o tempo histórico como sendo acontecimentos que marcam o nosso povo, que marcam a nação, que marcam a humanidade, como no caso da pandemia, né? Porque um vírus que aconteceu primeiramente lá do outro lado do planeta poderia não nos afetar se aquilo dali não se transformasse em uma grande epidemia que tomasse vários pontos do mundo e depois a totalidade do planeta para se transformar numa pandemia, né? Então, qual a importância da gente tirar daquele tempo histórico um aprendizado de que nós, seres humanos, estamos na Terra para aprender a sermos melhores uns com os outros e que todos nós estamos de alguma forma interligados, né? Porque assim, o avanço tecnológico nos mostrou isso. Hoje nós conversamos com pessoas, eu aqui de São Paulo, e você pode estar me assistindo aí de qualquer lugar do planeta, coisa que antigamente isso não era possível. Olha a genialidade. Se a gente volta 100 anos atrás, qual era a forma mais rápida de se comunicar? Uma carta, né? Ou até mesmo um telefonema, quando surgiu aí o telefone, né? Mas veja só, quantos tinham acesso? Quantos conseguiam fazer uso dessas ferramentas, digamos, mais ágeis, mais rápida para aquele período? E quantos tiveram noção de que aquele tempo histórico, aquela grande invenção, seria o pontapé inicial para outras grandes invenções, como as de hoje que nós temos aqui disponíveis na videochamada, né, na internet como um todo, né? Quantos imaginariam? Às vezes eu fico pensando, se a minha avó estivesse viva hoje, eu não sei como é que ela ficaria, porque é uma maravilha, né? A minha mãe conta que a minha avó, primeira vez que viu o Zeppelin voando, né? Aquele balão Zeppelin, ela correu para dentro de casa chorando, dizendo que era coisa de outro mundo, que Deus tinha mandado o exterminador, né? Ela não falou essas palavras que ela nem sabia disso. Mas assim, o que ela quis dizer era isso, né? Que Deus tinha mandado acabar com o mundo, né? E que estavam invadindo a Terra.
Porque ela falou que estava, minha mãe conta que ela estava lavando roupa no rio, no riacho que tinha perto de casa, e aí, de repente, surgiu assim, ela de cabeça baixa, lavando a roupa, né? Aí ela viu aquela sombra assim imensa tomando conta da água do rio, né? Aí ela olhou para cima assim, ela não teve coragem de ver tudo, né? Ela só olhou para cima assim e viu algo ali que estava se aproximando. E ela danou a sair correndo, largou as roupas lá na beira do rio, né? E saiu correndo, chorando, dizendo que estava vendo o fim do mundo. Então, assim, quantos daquelas pessoas tinham noção de que aquela grande invenção do Zeppelin era ali o pontapé inicial, né, para ter hoje, para que nós hoje tivéssemos a grande tecnologia que nós temos hoje. E aí a gente também pensa, né, como que estará as grandes tecnologias de daqui a 100 anos? Não precisa nem ir muito longe, daqui a 50 anos como que estará? Semana passada mesmo eu já vi que o Japão fez um protótipo de um carro que voa, né? Ficou pouquíssimos minutos no ar esse carro voando aí. É um protótipo, como eu falei, né? E todo protótipo tende a falhar, né? Então ficou poucos minutos no céu, mas ficou, né? Então, assim, e o carro voador era em tamanho de um disco voador, né? Se visse de noite, você ia pensar que estava vendo um disco voador cheio de asa, de pernas, assim, super estranho, né? Mas é uma coisa fabulosa, porque eu lembro muito bem que eu ficava assistindo os Jetsons, né? O desenho quando eu era criança, e eu via lá que tinha carro voador, que um viajava de um planeta para o outro, e não sei o quê, e aquilo dali parecia tão longe. Hoje ainda é longe, mas já dá para a gente vislumbrar, né, que daqui a algum tempo, né, não sei quantos séculos, ou décadas, ou milênios, mas vai ser possível sim, né, você fazer uma viagem interplanetária, olha que legal, né? E que as sociedades do futuro terão uma noção de tempo histórico muito mais real do que nós temos hoje, né? Que nós sequer temos noção da importância que teve ou que tem, né, esse tempo histórico de hoje, que nós estamos vivendo agora, 2023, aqui para nós brasileiros. A gente não sabe a importância que tem ou que teve do presidente Lula, por exemplo, vencer a eleição de 2022. A gente não sabe, a gente só está sabendo que está melhorando a economia, que as coisas estão fluindo, né, que ainda tem uns que dificulta bastante o trabalho do governo, mas que tem, por outro lado, né, já tem coisas que estão melhorando, né, BRICS, né? A Dilma já está aí fazendo um trabalho maravilhoso nos BRICS, né? Já está aí muito cogitada para ser uma das grandes presidentes do BRICS, né? E de fazer uma gestão magnífica, que assumiu agora há pouco tempo. Mas a gente não tem noção, né, dessa importância. Só as pessoas que viverão daqui a 100 anos, 50 anos, é que poderão ler nos livros de história e falar: nossa, né, o pontapé inicial para a evolução do Brasil foi no dia tal. Quem sabe aí vai dizer, né, foi vencer as eleições de 30 de outubro de 2022. A gente não sabe, a gente só está aqui cogitando, né? É, então, assim, qual a diferença do tempo histórico, né, para o tempo da natureza, né? É que o tempo da natureza é os ciclos da natureza, né? A gente vai ver estações do ano, né? A gente vai ver mudanças de clima, fenômenos de El Niño e tudo mais, né? Cometas, né, que passam, estrelas que se apagam ou que nascem, né? Já o tempo cronológico, ele é a observação das sucessões desses fatos, né? E o tempo histórico seria ali o registro propriamente dito desses fatos históricos catalogados como ciências humanas, né? Então, como que nós vamos perceber isso? Né? As populações do futuro, com certeza, eles terão tecnologias mais avançadas, eles terão aprendizados mais avançados e, com certeza, até mesmo, por que não dizer, um cérebro, né, melhor desenvolvido, tanto para armazenar informações, né, que diz que hoje a gente não consegue usar nem, acho que é nem 3%, né, da capacidade do nosso cérebro,
a gente não consegue usar, e se eu tiver errado aí nas porcentagens, vocês me corrijam, mas assim, nós usamos muito pouquinho da nossa capacidade cerebral, porque nós não temos condições ainda, né, de usar a totalidade. Mas no futuro, as outras sociedades com certeza desenvolverão mecanismos, né, biológicos, inclusive, de compreensão. Então, eles terão valores, né, melhores, recursos maiores, valores melhores de pautar e de conhecer o seu tempo histórico, de reconhecer a importância desse tempo histórico no seu tempo histórico, né, vivido. Então é isso, era só uma confabulação, era só um pensamento, um raciocínio que eu tive aqui para dividir com vocês as minhas conjecturas das ciências humanas e pedir que você comente aí o que você entende de tempo histórico, né? O que você acha que é esse tempo histórico? Você tem uma compreensão melhor do tempo histórico, né? Do que essa que eu brinquei aqui de entender, né? Já que nós não sabemos nada, não sabemos tudo, e aqui é um canal de compartilhamento, então deixa aí a tua ideia, o que você pensa sobre esse assunto e vamos aprender juntos, tá bom? Curta, compartilha, se inscreva no canal Sala de Aulas, traga mais um amigo aqui, podendo ajudar no Pix 252-791-61802 ou torna-se membro, são R$ 4 aí o mínimo, né? Por mês para você se tornar membro e já me ajuda bastante, tá bom? É um cafezinho, nem vai te fazer falta. Podendo fazer um Pix, eu também agradeço. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui.